Boa noite a todos. Como disse, é uma alegria poder participar aqui desse momento da 5ª Conferência Espírita Catarinense. E a proposta que nos foi feita é para que conversemos sobre esse assunto, né, sobre a regeneração e até um subtópico, né, a separação do joio e do trigo. Então vamos conversar um pouco sobre essa temática. Eu não chamaria de um tema específico, porque é bem abrangente nessa ideia da jornada da alma, né, a um passo da regeneração, que eu achei um tema central muito apropriado, muito bem escolhido. Parabéns às pessoas que escolheram essa proposta, né, essa jornada da alma a um passo do mundo de regeneração, a um passo da regeneração. Então vamos conversar sobre esse aspecto, primeiro relembrando aos espíritas que já sabem tudo isso, mas relembrando o aspecto da nossa trajetória da humanidade. Eu não vou chamar de trajetória da alma, a trajetória da humanidade, essa trajetória aqui no planeta Terra. Esse planeta com mais ou menos 4,5 bilhões de anos, e que nós estamos aqui, em termos de humanidade, há mais ou menos 500 mil anos, né, com o Homo sapiens, nessa linguagem mais da estrutura científica. Então, mais ou menos há 500 mil anos é que nós estamos aqui enquanto humanidade. Enquanto hominídeo, estamos aqui há mais ou menos 2 milhões de anos. Então, um planeta com 4,5 bilhões de anos tem uma trajetória antiquíssima, e nessa trajetória houve um momento que nós aqui chegamos no planeta e aqui começamos nossa jornada evolutiva, a nossa jornada de um mundo primitivo, de um mundo onde ensaiávamos talvez os nossos primeiros passos. E esses anos, séculos, milênios foram acontecendo, foram ocorrendo. E de tempos em tempos a humanidade foi recebendo, por assim dizer, orientações mais específicas no que se refere ao processo evolutivo, no que se refere ao aspecto da evolução espiritual, seja evolução intelectual, seja evolução moral. Recebemos aqui, contactamos aqui com diversos seres, com seres mais avançados que aqui chegaram, como nos fala o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, mais avançados em comparação aos que estavam aqui, porém não tão avançados quanto aqueles outros que seguiram no processo evolutivo. É aquela ideia de o menor dos maiores passa a ser o maior dos menores. Então é o aspecto que Emmanuel nos traz da chegada daqueles espíritos que, somando os seus conhecimentos, o seu processo evolutivo aos que aqui estavam, foram desenvolvendo a humanidade. Foram desenvolvendo ou permitindo o desenvolvimento das nossas próprias potencialidades evolutivas. É isso que Emmanuel nos traz como um grande avanço para as almas que aqui estavam. Embora tenham sido almas, por assim dizer, degradadas, eram almas que traziam condições, avanços que poderiam auxiliar os que aqui estavam. E assim aconteceu. Esses avanços, cada grupo de espíritos, Emmanuel dá aí um nome: os egípcios, os indo-europeus, os arianos, os israelitas, que não são os habitantes do Egito, habitantes da Europa, habitantes da Índia, habitantes de Israel. Não, ele não se referia aos habitantes, ele dá o nome à característica de grupos de espíritos.
Então ele deu esse nome aos espíritos que ele chamou de egípcios, não eram os que nasceram no Egito necessariamente, é aqueles que traziam esses conhecimentos do campo da ciência, e aí habitaram sim Egito, mas habitaram também outros locais. Como a própria América. Quando ele fala indo-europeus, é uma característica de espírito que se interrelacionava com mais facilidade com aqueles que estavam encarnados. Quando ele falava dos arianos, aqueles que também desenvolviam um conhecimento profundo da vida, e os israelitas, aqueles que tinham o conhecimento das coisas de Deus. Resumidamente, é isso que Emmanuel nos coloca, então, no A Caminho da Luz. E nesse encontro de almas, nessa conjuminância de almas, nós então temos os momentos de maior impacto evolutivo. E um dos momentos de, digamos, maior processo evolutivo, no ponto de vista de uma reflexão de elementos morais, nós temos, para o aspecto religioso, nós temos aquele movimento da criação do próprio povo hebreu, aquele movimento de Abraão, saindo da cidade de Ur e indo para a chamada Canaã, né, a terra prometida. E ali vem essa saga, por assim dizer, desse grupo de espíritos que tentavam trazer reflexões morais no campo de um elemento que nós podemos chamar religioso, de uma religiosidade. Não significa que foram os únicos povos, não. Tivemos no Oriente Extremo também grandes momentos de desenvolvimento do pensamento, por assim chamar, filosófico comportamental, né? Uma filosofia oriental. Né? Tivemos Forri na Índia, Hermes no Egito. Tá, mas o que nós estamos nos referindo é essa forma filosófica moral trazida por esse grupo que acabou ocidentalizando-se e permeou aquilo que os espíritos, ou melhor, Kardec resolveu chamar de momento revelador. Ele lá separa-nos o primeiro momento revelador, aquele momento, por assim dizer, em que há um divisor de águas. E ele coloca esse primeiro momento não na pessoa de Moisés, mas no momento mosaico. Ele traz como uma primeira revelação a ideia de Moisés. Por que primeira revelação? Já se falava de um Deus único? Sim, Abraão falava de Deus único. Abraão falava de um Senhor. A expressão El, né, essa expressão significa Senhor. Então nós tínhamos ali o El Shaddai, né, o Senhor Todo-Poderoso, né, El Shaddai, que Abraão sempre trazia. E assim tínhamos o El Orim, né, o Senhor dos Senhores, o Adonai, né, o Senhor. Era uma forma que se colocava para relacionar-se com algo abstrato, o Senhor. E aí, nessa figura mosaica, nós temos uma presença um pouco menos abstrata e traz a ideia desse Deus único de Abraão, sem diferença, no aspecto da unicidade. Mas Moisés traz esse Deus único e, juntamente com a ideia do Deus único, vem as leis. Ou seja, Deus com as suas leis. Não leis para um povo específico, as leis que pudessem, e assim puderam, óbvio, servir para toda a humanidade. Daí, quando Kardec propõe como primeira revelação a figura de Moisés, ele separa a estrutura da lei em lei humana e lei divina. Lei humana e lei divina, porque Moisés legislou. Sim, Moisés legislou. Nós temos lá o Levítico, temos o Deuteronômio, temos pontos também no livro Êxodo, que são leis humanas trazidas por Moisés, como que para regular a vida em sociedade, e uma vida em sociedade que estava começando.
Começando porque era um povo que havia saído do Egito, que vivia sob leis do Egito, uma sociedade politeísta, a sociedade egípcia. Então, entende-se que era necessário, ou eram necessárias leis que regessem também o comportamento, as questões materiais, e essas questões materiais, todas elas, para a época, foram reguladas pelas leis mosaicas. Aí sim, leis mosaicas. E essas leis, Moisés as revestia de caráter divino, como que buscando uma autoridade para elas. Então, muito se confundia quando ele trazia as leis comportamentais para a vida em sociedade e as revestia de um caráter divino. Mas há um grupo de leis que essas sim são leis que Kardec propôs-nos chamá-las por leis divinas, dado ao caráter perene dessas leis. Porque aquelas leis mosaicas, elas tinham um caráter temporalizado, aplicavam-se muito facilmente a um período, a um povo, mas com o passar do tempo elas podiam ser mudadas, como aliás quaisquer leis humanas, elas guardam relação com o momento social na qual elas foram criadas e a sociedade na qual elas são aplicadas. Mas as leis divinas não. Kardec nos coloca, logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, também nos traz um estudo muito bonito, no capítulo 1º do livro A Gênese, nos fala que essas leis divinas são leis imutáveis, são leis aplicáveis a quaisquer momentos. E nós as encontramos lá no livro Êxodo, do Velho Testamento, como o elemento principal da revelação mosaica, que nós chamamos aqui didaticamente, é conhecido didaticamente como decálogo, como os 10 mandamentos. O decálogo, em que ali se entabulam elementos da nossa relação com as pessoas e da nossa relação com Deus. Dizendo lá, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão, e aí vai dizendo, não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele prestarás culto, e vai trabalhando, na relação com Deus, na relação com o próximo, na vida social. Nós temos ali 4 divisões muito bem estabelecidas no Decálogo, que trata dessa nossa relação conosco mesmos, das nossas relações com a vida social, das nossas relações com Deus. E é esse o caráter principal dessa revelação mosaica. Essas leis que em quaisquer épocas da humanidade são usuais, são necessárias. Por exemplo, não furtarás, não cobiçarás as coisas alheias. Mesmo que haja leis que permitam cobiçar as coisas alheias, se nós furtarmos alguém, esse alguém se entristecerá. Então não há por que dizer, há uma lei que permite o furto. Tá, suponhamos que existisse. Mas se o furto acontecesse, a pessoa que foi vítima do furto ficaria entristecida. Então, mesmo que houvesse permissão social, afetaria a estrutura moral. Por isso são chamadas leis divinas. Elas são do campo da interioridade para a exterioridade. É um primeiro momento. É um primeiro momento para chamar-nos a atenção para uma realidade da vida que não fosse apenas a realidade material, que não fosse apenas aquela realidade do existir, ou seja, perpetuação da espécie, conservação da espécie, nos mostrando que há um elemento mais forte, que é o elemento do sentimento, da interioridade. E Moisés nos trouxe isso. Um primeiro momento revelador, diretamente proporcional ao momento no qual a humanidade estava, ao momento pelo qual a humanidade passava. E era necessária aquela apresentação. E, respeitando o nível, por assim dizer, de consciências daquelas pessoas, a figura apresentada, a figura Deus apresentada, tinha certas características mais didáticas para aquele povo do que reais na própria figura de Deus. Uma das características era um Deus exclusivista, um Deus vingativo até,
Basta que olhemos essa ideia, né? Pois eu sou um Deus zeloso, né? Em algumas traduções, ciumento em outras traduções, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. É uma figura que impõe medo, mas é a característica não de Deus, é a característica da sociedade. Da sociedade. E assim ficou. E assim ficou, transcorreu, essa sociedade foi se desenvolvendo, essas ideias foram sendo trabalhadas, e era um povo interessante, porque quando se envolviam com as outras civilizações, os outros povos, eles diziam, é aquele povo do Deus único, do Deus sem nome. Porque os povos eram politeístas, tinham lá os seus diversos deuses, né? Desde os gregos, os romanos, todos eles tinham seus deuses, né? Os indo-europeus tinham seus deuses, a cultura mítica nórdica, por exemplo, da Europa, todos tinham os seus deuses. E quando se referiam ao povo de Israel, diziam aquele do Deus sem nome, aquele do Deus único sem nome, porque essa era a ideia. Deus era inominável. A expressão Yahvé é uma expressão mais fonética do que gráfica, porque a palavra Yahvé, ela é escrita só com consoantes. Se trouxermos do hebraico para a nossa ocidentalização gráfica, nós veremos que são somente consoantes. E então é um som impronunciável pela ausência das vogais. E nesse caso, os hebreus diziam o impronunciável. Muitos deles ainda assim dizem. Quando vão se referir ao Criador, referem-se ao impronunciável, aquele impronunciável. Ou muitos nada falam, só diz aquele que criou o mundo. E se silenciam. É uma forma de mostrar essa característica da impossibilidade humana, momentânea, de se entender essa figura do Criador. Foi a revelação. Foi uma revelação que encontrou uma força muito grande. Depois, passados séculos, Kardec nos propõe uma segunda revelação. Uma segunda revelação, aí sim, pessoalizada, mas uma pessoalização na mensagem. Numa mensagem que foi além das linhas de Israel. Uma mensagem que trabalhava ideias até então não compreendidas e até mesmo refutadas. As pessoas eram refratárias à ideia da humildade, da solidariedade, da caridade, da amorosidade. E vem-nos Jesus, esse nosso modelo perfeito, lá da questão 625 do Livro dos Espíritos, falando-nos algo que Moisés não havia falado. Jesus manteve a ideia do Deus único, o Yahvé, o El Shaddai, que seja. Ele manteve a ideia. E o que ele acrescenta? Ele acrescenta nessa ideia que esse Deus não era para ser temido. Esse Deus não precisaria ser chamado de Adonai, não precisaria ser chamado de El Shaddai, de El Orim, nem tampouco de Yahvé. Porque esse Deus, Jesus resolve chamá-lo por uma palavra diferente, até então nunca usada para a relação com Deus. Ele resolve chamá-lo por Abá. Abá, na linguagem aramaica, significa papai. Paizinho, se quiser, papai. Vejam que mudança, vejam que característica, que mudança forte de El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, para Abá. Papai. Papai. Vejam como Jesus foi mostrar que esse Deus único não era o Senhor Todo-Poderoso, embora fosse Todo-Poderoso. Ele era o Senhor Todo-Amoroso. Por isso chamá-lo por Abá. Porque ele era o Senhor Todo-Amoroso. Aquela amorosidade que Jesus busca uma forma comparativa, dizendo: quem de vós, se porventura vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se porventura vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós que sois homens maus, fazem boas coisas aos seus filhos, quanto mais não fará Deus, sendo Deus todo bondade? Vejam que Jesus parte do conhecido para o desconhecido.
Ele parte daquela relação dos pais com os filhos e coloca a mesma relação do Criador, do Pai, do Abá, conosco. Dizendo que se nós que somos maus fazemos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais não fará Deus, já que Ele é todo bondade. Então, traz ali uma outra ideia reveladora. Traz ali como que um desenvolvimento da ideia mosaica. E ele traz o reforço das leis divinas. E vai mostrando que aquelas leis morais, desculpe-me, aquelas leis mosaicas, elas podiam ir cedendo espaços, porque novos momentos surgiam, como, por exemplo, ele mostra a incongruência de algumas leis, colhendo espigas nos dias de sábado, e ele é acusado, dizendo, olha, os seus discípulos colhem espigas em dia de sábado, que era o dia do descanso, e ele diz, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Acusaram-nos de comer sem lavar as mãos, porque a lei mosaica previa lavar as mãos antes da comida, e acusaram os seus discípulos, e Jesus disse, o mal que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então ele ia mostrando não mais a necessidade daquele tipo de lei, aquilo já deveria ser um comportamento, mas ele chamava a atenção para a lei, por algo maior. E valeu-se daqueles dois elementos centrais da lei, que certa vez, aliás, por mais de uma vez, ele foi concitado a trabalhar, que é o amar a Deus e amar ao próximo. Houve momentos que ele foi assim perguntado e ele devolveu a pergunta ao seu interlocutor. E houve momentos que ele mesmo respondeu. E num desses momentos que ele mesmo respondeu, dizendo, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo, ele acrescentou algo. Ele disse, desses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, desculpe-me, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É como se ele dissesse, amar é a lei. Vejamos, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E quando olhamos o capítulo, salvo engano, 17 de Mateus, e vemos o fenômeno da transfiguração, nós percebemos como foi forte essa frase de Jesus, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Porque na transfiguração aparece a lei e aparecem os profetas, Moisés e Elias. Moisés simbolizava a lei, Elias era o maior dos profetas, o maior dos profetas. Então ali, naquele momento, dialogando com Cristo, que era o amor, estavam a lei e estavam os profetas, estavam a lei e os profetas, dialogando com o amor simbolizado pelo Cristo, a lei simbolizada por Moisés, os profetas simbolizados por Elias. Então Jesus nos traz, e nos traz algo além ainda. Moisés falava-nos, mesmo no Decálogo, falava-nos de uma necessidade de respeitar, de amar a Deus. Mas ele não falava do elemento alma, do elemento espírito, ele não falava da imortalidade. Dizia que a bondade, o respeito, deveriam ser exercidos para que vivêssemos na terra. Como no caso do mandamento dizendo honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhais longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Moisés não falava de uma vida futura. Moisés em nada disse da continuidade da vida. Nada falou. E vem Jesus nesse sentido e acrescenta, dizendo que a vida continua quando ele disse, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino não é deste mundo, ou melhor, o reino dele, se Jesus disse, meu reino não é deste mundo, é porque existe outro mundo. E ele então dizia, é necessário que eu vá primeiro, para preparar-vos o lugar, pois se eu não for, o Consolador não virá. Então esse elemento maior de dizer da vida a seguir, que foi demonstrado por Jesus quando ele se reapresenta
depois da crucifixão. Entre aspas, se apresenta depois da morte. É tão forte isso que o apóstolo Paulo chama-nos a atenção. Usando a expressão ressurreição, que não vamos entrar no mérito dessa palavra, mas o apóstolo Paulo dizia, se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Ou em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina, porque ele falava da continuidade da vida. E ele se demonstrou essa continuidade da vida. Então esse é o ponto marcante dessa revelação. A amorosidade de Deus, a relação nossa com Deus, a continuidade da vida. Passam-se os séculos. Muitas coisas aconteceram em nome dessa mensagem do Cristo. Algumas distorcidas, outras realistas. E Kardec nos propõe um terceiro momento revelador. No século XIX, a doutrina espírita. Ele coloca que o espiritismo seria a terceira revelação. Nesse sentido, então, seria um terceiro momento marcante, que pudesse trazer alguns elementos, ou que trouxe alguns elementos marcantes, que pudesse propiciar à humanidade uma nova forma de caminhar. E isso nos fala, então, Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele escreve que o espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Então mostra-nos que a hora, vejamos, hora psicológica das grandes transformações. O que é a hora psicológica das grandes transformações? Momento de consciência, momento de se poder compreender algo mais que ainda não havia sido ensinado. Porque Jesus preconizou isso. Quando nós olhamos o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim, muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Vejam, muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Em outras palavras, muito ele tinha que nos ensinar, mas nós não compreenderíamos naquele momento. Ele até foi dizer, por isso eu falo em parábolas, né, quando perguntado, lá capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando perguntado por que falava em parábolas, ele dizia, falo em parábolas porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem. Então é preciso que entendamos que muitas coisas Jesus não ensinou naquele momento por incapacidade nossa, ou impossibilidade nossa ainda, impossibilidade nossa de compreender. Então ele disse, muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Consolador, que da parte do meu Pai ele há de enviar, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, porque não falará de si mesmo, mas das coisas que aprendeu do meu Pai. Vejam que ele vai preconizando que esse Consolador, esse outro momento revelador, não se afastaria dos ensinos dele. Veja, vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. E acrescentaria outras coisas. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. E aí Kardec vem nos dizendo que o Espiritismo abre então um espaço para trazer os ensinos do Cristo. Não se afasta dos ensinos do Cristo. Tem em Jesus o nosso modelo e guia, conforme essa questão 625. E tem-nos o Cristo Consolador, conforme o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que não é o Evangelho dos Espíritas. Os Evangelhos dos Espíritas são Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo o Espiritismo é a interpretação dada por Kardec e a orientação dada pelos Espíritos acerca das passagens dos Evangelhos. Então é belíssimo, uma obra belíssima. E nos traz, então, esse elemento, mostrando-nos que a doutrina espírita trouxe nova forma de enxergar. Manteve-se a ideia do Deus único, a ideia do Deus bondoso, o Deus soberanamente justo e bom, conforme vemos na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Soberanamente justo e bom. Mas acrescentou que é uma causa causal, é a causa de tudo, a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema.
e foi nos mostrar aquilo que Jesus nos disse, que existia outro mundo. Mas Jesus não explicou como era esse outro mundo. Quando ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, ele não explicou como eram essas moradas. E a doutrina espírita vem. E nesse sentido, revela como é esse outro mundo, o mundo espiritual. Como se dá a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Vem nos dizer como são essas moradas da casa do Pai, nesse universo vasto no qual nós estamos. Acrescenta que o outro mundo não é apartado deste, que esses dois mundos, conforme vemos lá nas questões 85, 86 do Livro dos Espíritos, esses dois mundos se interrelacionam, que são dois mundos interdependentes. Revela como que descortinando para nós todos essa realidade da imortalidade da alma e essa realidade que a alma existia antes da vida física e continuará depois da vida física. Jesus fez aquele ensaio dizendo do outro mundo e a doutrina espírita veio e descortinou esse outro mundo. E quando Cristo foi dizer então, na casa do meu pai há muitas moradas, pois se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, ele vem nos falar que inúmeras são as nossas moradas. E Kardec, então, propondo aos espíritos um estudo desse aspecto, traz-nos, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, um ensaio, um esboço, uma introdução para o raciocínio dessas diversas moradas, desses diversos orbes existentes na Terra. Desculpe, existente no universo, dos quais, esses orbes, dos quais a Terra é um deles. E Kardec, nesse capítulo 3, não faz um estudo de astronomia, não, ele faz um estudo moral. Nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, ele propõe-nos um estudo moral e divide esse conjunto de mundos, de orbes, melhor dizendo, em mundos. Mundos caracterizados pelo desenvolvimento moral. E lá ele nos fala dos mundos primitivos, aquele nos quais a alma estagia o seu desenvolvimento, por assim dizer, quase que autômato, sem ainda a distinção moral, sem ainda a distinção do bem e do mal. Fala-nos que nesses mundos primitivos, os impulsos evolutivos imperam. Os impulsos evolutivos. Depois nos fala que há nessa gradação didática que Kardec nos propôs, fala-nos de um outro conjunto de orbes, fala-nos do mundo, ou dos mundos, de provas e expiações. Aqueles nos quais o bem e o mal existem, ou estão presentes. Aqueles nos quais a condição de escolha existe entre fazer o bem e fazer o mal. Aqueles mundos nos quais ainda a alma não alcançou o entendimento real da sua própria existência no sentido da imortalidade e no sentido da evolução moral. E aí diz Kardec que nesses mundos predomina o mal. Nos mundos de provas e expiações, nos mundos em que estamos ainda construindo, como que de forma muito introdutória, de forma muito, muito básica, ou seja, os alicerces, estamos tentando construir a nossa casa mental, o nosso processo moral em termos de evolução. E aí somos mais chamados, ou damos mais ouvidos a essas questões ligadas ao individualismo, ao egoísmo, que eles chamam então de predominância do mal, conforme vemos na questão 122 do Livro dos Espíritos, das influências às quais cedemos.
Mas, ao mesmo tempo, ele fala da força, da vontade, da potencialidade evolutiva dos espíritos, conforme vemos na questão 116 do Livro dos Espíritos. A evolução, ela é inexorável, ela impera, mas o tempo da evolução varia de pessoa a pessoa, varia de espírito a espírito. E então, esse mundo de provas e expiações, ou como todos os outros níveis de mundos, também passa por momentos de transição, momentos em que o ocaso da prova e expiação vai acontecendo, e momento que o alvorecer de uma possibilidade de um mundo feliz acontece. E esse interregno entre o ocaso do mundo de provas e expiações e o alvorecer dos mundos felizes, nesse interregno estão os mundos de regeneração. Os mundos de regeneração. Aqueles mundos nos quais os espíritos aurem forças para aplicar a sua vontade. São mundos que Kardec nos fala, me permitam aqui fazer uma ligeira leitura muito rápida do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Vejam, o interregno entre o ocaso do mundo de expiação e o alvorecer do mundo feliz é o mundo de regeneração. Seria o que separa a tarde da manhã. Não que simbolize a noite no sentido de escuro, mas a noite, ela não é só símbolo da escuridão. A noite é símbolo do refazimento físico, quando dormimos, quando então refazemos nossas forças físicas para um novo dia. Então a noite não simboliza a tristeza, a noite não simboliza a escuridão. A noite simboliza aquele repouso, para dar continuidade no dia seguinte. O mundo de regeneração é aquele mundo onde nós nos recolhemos para avaliarmos-nos melhores, para aurirmos as forças, para seguirmos com o nosso processo evolutivo. E aí acrescenta Kardec, a alma penitente encontra neles, nos mundos de regeneração, a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Vejam que coisa belíssima, esse mundo de regeneração é onde temos a possibilidade do recolhimento, e nessa calma do recolhimento, nesse trabalho conosco mesmos, nós podemos então amanhecer no outro dia e seguir a jornada. São esses os mundos. Mas Kardec adverte que nesses mundos, diz ele aqui, não existe ainda a felicidade perfeita, como também nos mundos de provas e expiações. Mas ele diz que é importante entendermos que esses mundos, se comparados à Terra, são muito melhores. E a Terra caminha, porque diz Kardec, então, no capítulo 3, que os mundos de provas e expiações seguem. E nesses seguidos mundos de provas e expiações, nós então temos a possibilidade, ou a trajetória natural, de chegar a um mundo de regeneração. E a Terra, dizem os espíritos, caminha para isso. Quando eu digo dizem os espíritos, desde a codificação. Sim, desde a codificação, os espíritos falam isso. Se olharmos aí, peço licença mais uma vez, para agora sim, ler um pouco mais e refletir um pouco mais nessa leitura, que é a última questão do Livro dos Espíritos. É a questão 1019. Porque lá é que pela primeira vez os Espíritos nos falam que esse momento está chegando, se aproxima esse momento. Lógico que essa expressão se aproxima é uma expressão que pode significar séculos, pode significar dezenas de anos, mas significa que é um momento consciencial. É o momento de desenvolvermos a consciência para esses novos momentos evolutivos. Então, nessa questão 1019, que a pergunta nos fala
de mundos felizes. Porque vejam a pergunta: o reino do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? O bem absoluto, sem ausência, sem a existência do mal, é o que Kardec chama de mundos felizes, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que a característica dos mundos felizes é a inexistência do mal. Inexistência do mal. Ou melhor, é a predominância do bem. Inexistência do mal seriam os mundos celestiais, desculpe-me. Predominância do bem. Então, aqui a pergunta é esse aspecto. Quando é que chegaremos no momento aqui na Terra em que o bem sobrepujará o mal? E os Espíritos respondem. E aí me permitam fazer a leitura. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. E aí vem uma frase muito forte. Estes, os maus, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí, da terra, o orgulho e o egoísmo. Quais são, então, os elementos indicadores de um reino do bem? Orgulho e egoísmo inexistentes. Altruísmo e humildade. A humildade é o elemento contraposto ao orgulho. O altruísmo contraposto ao egoísmo. Então, dizem os Espíritos aqui que os maus só deixarão a terra quando da terra forem banidos o orgulho e o egoísmo. Depende de quem? Depende de nós mesmos, todos nós. Depende unicamente de nós. Porque orgulho e egoísmo são atitudes nossas, não são atitudes do planeta, são atitudes nossas. E aí vejam o que eles dizem agora. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Dizendo isso a Kardec lá na segunda metade da década de 50 do século XIX. Aproximai-vos, não é o momento que se aproxima de nós, somos nós que nos aproximamos do momento. Vejam a leitura. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita, e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Predita onde? Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O sermão profético. Mas predita não naquela forma dos aspectos, digamos, de cataclismos lá constantes. Porque quando Jesus fala dos cataclismos e das revoluções humanas, ele não diz que é o fim daquela era. Ele diz, ainda não é o fim. Quando ele fala, haverá terremotos, guerras, rumores de guerras, ele diz, ainda não é o fim. Depois ele diz, nações se levantarão contra nações, filhos contra pais, e por campear a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará, mas isso é só o começo, diz ele, o começo das dores. Então nada disso é o fim. Porém, quando olhamos o versículo 14 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós veremos Jesus dizendo, mas quando este Evangelho do Reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Quando que será o fim da era de provas e expiações? Quando o Evangelho do Reino estiver espalhado sobre toda a terra. O Evangelho do Reino é o amor que esparge por todos, que por nós alcança todos e com isso bane orgulho e egoísmo. Então essa predição dos finais dos tempos não está se referindo a elementos materiais, mas aos elementos morais. E qual é o fim de uma era? O que marca a nova era? O amor.
Então dizem aqui os Espíritos que essa transformação foi predita. E diz-nos o Cristo, então, nesse versículo 14, melhor dizendo, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus: quando este Evangelho do Reino estiver espalhado sobre todas as nações, aí chegará o fim dessa era. E ele diz, não passará essa geração sem que essas coisas ocorram. Logo à frente ele diz assim, mostrando-nos que não é uma geração biológica, é uma geração de consciência, é uma geração ainda das provas e expiações, que é preciso que essa geração evolui. Mas os Espíritos não param aqui, eles dizem sobre a transformação, ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Veja, esta geração não passará até que essas coisas ocorram, disse o Cristo. E aqui diz os Espíritos que essa transformação se dará pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração. Que Kardec estuda muito bem no último capítulo do livro A Gênese de Kardec. E aqui vem um ponto muito interessante que nos leva ao joio ou trigo, que diz aqui, então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas, serão daí da terra excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Vejam então como se dá essa transformação. Muitas pessoas pensam, agora vem uma divisão. Hoje, agora, daqui a um tempo, vai acontecer um fato e vai acabar com o mal. E o que os Espíritos dizem? Então, dizem eles, vejam aqui, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando todos os dias. Olha que interessante. Vejamos que transformação é essa, que separação do joio do trigo é essa nesse momento regenerador, ou no momento de regeneração. Naturalmente vão ocorrendo vai ocorrendo essa substituição. Veja, a morte vai ceifando todos os dias. Então, todos os dias desencarnam pessoas que são espíritos bons, que são espíritos maus, e naturalmente, maus não vão retornando. Bons vão voltando, bons vão transladando para cá, transmigrando, que é a linguagem que Kardec utiliza, vão transmigrando para cá. E maus não vão mais encarnando aqui. Não precisa de um cataclismo para destruir tudo. Para regenerar, não precisa um cataclismo geral, porque isso vai acontecendo todos os dias. É uma renovação moral. Não significa que não tenhamos revoluções físicas na Terra, e como temos, é a lei de destruição, lá da questão 728 do Livro dos Espíritos, sim, a lei de destruição, que eles chamam de transformação, nessa questão 728, da mesma forma eles chamam de transformação os flagelos destruidores, lá da questão 737. Mas a transformação, esse momento de separação do joio e do trigo, todos os dias. Todos os dias. Vejam, então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos aqueles que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. E o que acontece então? O que acontece com esse joio da parábola lá do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que diz lá, serão colhidos juntos e depois separaremos o joio do trigo, ataremos o joio e atiraremos no fogo e levaremos do trigo ao celeiro. O que acontece com esse joio? Esse joio, dizem os Espíritos, irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso de seus irmãos mais atrasados. Interessante. Interessante porque a bondade de Deus não é punitiva. A bondade de Deus é educativa.
Então essa separação de joio e trigo, bons e maus, não é destruição dos maus, é oportunidade de recomeçar. Como naquela ideia trazida por Emmanuel dos capelinhos, recomeçar. E vejam que beleza os espíritos dizem, irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e ao mesmo tempo pelo progresso de seus irmãos mais atrasados. É o que eu disse, o pior dos melhores se transforma o melhor dos piores, os melhores dos piores. Então acabam que esse banimento não é punitivo, esse, aspas, banimento é educativo. E seguem os espíritos. Não percebeis nessa exclusão dos espíritos da terra transformada a sublime alegoria do paraíso perdido? Perceberam? E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva, a alegoria, não menos sublime do pecado original? Considerando-se desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelos seus erros e não pelas faltas de seus pais. Aqui fazendo uma crítica à ideia mosaica. E aí encerra São Luís dizendo: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, pois, com zelo e coragem na grande obra da regeneração. Porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, pois sofrerão muito mais privações do que os gozos que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não encontrarão ninguém que os ajude a carregar o fardo das suas próprias misérias. É o que nos fala Santo São Luís nessa última questão, que é a questão que fala da regeneração. Que é a questão, quando associada ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá o sentido efetivo do que é o momento de regeneração. O que é o momento de transição, onde forças de conservação e forças de transformação coexistem. As forças de conservação tentando manter-se arraigadas ao mal e as forças de transformação trazendo o bem. Mas tudo isso depende das nossas atitudes. Somos nós os artífices dos nossos próprios destinos. Como podemos ver no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, salvo engano, versículo 13 à frente, quando Jesus fala dos ais, né, que a gente fala dos 8 ais, né, ele usa uma sequência 8 vezes, falando ai de vós, escribas e fariseus, né, e aí ele diz ai de vós, logo no versículo 13, escribas e fariseus, que ensinai vossas vãs doutrinas e fecham as portas dos céus, para vós e para os que estão entrando, ou seja, começam a ensinar as coisas erradas. Ai, escribas e fariseus que limpam a borda dos pratos, né? mas carregam a podridão por dentro, tais como túmulos caiados de branco por fora. E ali vai desenvolvendo esses ais, né? esse lamento, dizendo a eles quanto tempo estão perdendo. E o mundo de regeneração, o momento de transição para até mesmo esse mundo de regeneração, ou no momento, os painéis são muito claros. Os painéis do bem e do mal, do conveniente e do inconveniente, são muito claros, cabendo-nos a nós mesmos escolher as condutas, escolher as atitudes. Não há mundo regenerado sem pessoas regeneradas. Não há caminho regenerador se as pessoas não querem caminhar. Então nós somos os responsáveis pelos o que nós fizermos, as consequências do que nós fizermos. Diz aqui então que o bem reinará na terra quando as almas para que vierem, os bons sobrepujarem os maus. E esse processo regenerador, esse processo de separação, joio-trigo, todos os dias acontece, como escreveu aqui São Luís. E então os espíritos dos maus que a morte ceifa todos os dias,
que a morte vai ceifando todos os dias. Essa é a lógica de Deus. É preciso que atentemos para isso. No momento, convivem joio e trigo, como da parábola, deixai-os crescer junto, diz o Senhor na parábola, pois na fase que estão, poderão ser confundidos. E ao tentar arrancar o joio, poderá também arrancar o trigo. Deixai-os crescer juntos, e quando da colheita, colheremos os dois. E aí sim, separaremos o joio do trigo. Esse quando da colheita é esse momento em que não se vai mais voltar aqueles que não estão na marcha do progresso, do crescimento, da evolução. Chega um momento de um movimento de consciência coletivo, um momento coletivo de consciência, melhor dizendo, ou um momento de consciência coletiva, se assim quiserem, em que aí é aquele momento em que dá para poder dizer, olha, o nível coletivo é esse, os que não estão travando esse. E aí há isso, a aplicabilidade da questão 1019. E aí o mundo vai se transformando gradativamente. E nessa ideia de mundos regeneradores, nos fala, permita uma leitura ainda, agora o Espírito Santo Agostinho, no item 18 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses mundos ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde estão novas e mais terríveis provas que o aguardam. Contemplai, pois, vejam mais uma vez o símbolo da noite, diz Santo Agostinho, contemplai, pois, à noite, à hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos, quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. E o que acontece é que a terra caminha, as pessoas, os espíritos aqui encarnados, caminham para esse processo, para essa regeneração. Que sejamos nós os incentivadores de nós mesmos e dos outros, e evitemos não ser aqueles que teremos que continuar a partir ainda do ponto um pouco atrasado que estamos. Por isso, essa terceira revelação, que é o Espiritismo, nos oportunizou raciocinar em tudo isso. Nos oportunizou perceber que todos os dias nós construímos os nossos futuros. Oportunizou-nos a perceber que a lei de Deus é boa, ela é justa, ela é bondosamente justa e justamente boa, essa lei de Deus. Por isso, é que Kardec conclui, na conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Aprender para melhor fazer para crescer, para evoluir. Então percebamos que todos os dias, a parábola do joio e do trigo acontece. Todos os dias. Porque essa é a regra da lei de Deus. Renovar, progredir. E assim, nós então podemos entender com profundidade uma frase que está no dolmen do corpo de Allan Kardec. Esse ser que, em 3 de outubro de 1804, chegou aqui na Terra. Hoje, 3 de outubro, 267 anos, aqui na Terra, chegou esse ser. Esse ser que nos abriu a possibilidade de conhecer esses ensinamentos, de nos falar da possibilidade evolutiva. Esse ser que foi reconhecido por Camille Flammarion como bom senso encarnado. Esse ser que lapidaram no dolmen, onde sepultaram o seu corpo no Père Lachaise, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Progredir sempre. 3 de outubro de 1804. Da mesma forma que 3 de outubro
lá do século XIII, 1220 alguma coisa, desencarna Francisco de Assis. 3 de outubro, desencarnação de Francisco de Assis. 3 de outubro, encarnação de Kardec. 2 seres luminares. 2 seres que trouxeram elementos do mundo de regeneração. Trouxeram caminhos para a regeneração. São Francisco de Assis, trazendo-nos o agir no bem, trazendo-nos a busca pela paz, colocando-se como instrumento de Deus na humildade da evolução, para servir a todos que precisassem. Aquele que, pelo sentimento da paz, revolucionou todo o momento do coração humano a partir do século XIII. E Kardec, pela razão serena, pela razão calçada em um sentimento de respeito ao ser humano, pela razão calçada na fé que nos une ao Criador, também trouxe-nos uma revolução de consciência para nos falar que a vida continua, para nos falar que o bem é o nosso foco, para nos falar que a evolução é o nosso destino. Pensemos nesses luminares que aqui deixaram caminhos para nós percorrermos. Mas os caminhos eles deixaram, o caminhar é nosso. Caminhemos, caminhemos. E assim poderemos chegar nesse momento de regeneração.